Cumprimento a todos e cada um com a graça de nosso bom e eterno Deus. De volta com o estudo de mais uma lição de nossa Escola Bíblica Dominical. Desta feita, lição de número 12, título O Milênio. Texto escriturístico básico está em Apocalipse capítulo 20, versículos 2 ao 6. E o nosso texto áureo está em Zacarias, capítulo 14, versículo de número 9. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Desse modo, tendo feito a leitura do título da lição do nosso texto áureo, passemos então para a leitura dos objetivos de nossa lição. Número 1, identificar o milênio, seguindo a ordem dos acontecimentos escatológicos. Isto significa dizer que são os acontecimentos ligados aos últimos dias de existência da história da humanidade. E agora o objetivo de número 2, compreender que o milênio será um tempo de absoluta harmonia e transformações para a glória de Deus. Isaías capítulo de número 65, versículos 17 ao 25. E o objetivo de número 3, entender que neste tempo de 1000 anos de paz, justiça e prosperidade, Satanás estará preso pelo período de 1000 anos, ocasião na qual o mundo estará sob o governo absoluto do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Desse modo, passemos agora para o ponto seguinte de nossa lição, que é a nossa palavra introdutória. Desde a queda no Éden, os homens sonham com um tempo de paz, de prosperidade, de harmonia e de felicidade, o que até o presente momento não aconteceu. Entretanto, com base no texto sagrado, entendemos claramente que este sonho da humanidade cumprir-se-á em um futuro não muito distante. Zacarias capítulo de número 8, versículo de número 5, a Escritura Sagrada diz: e as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Esta é uma profecia enunciada pelo profeta Zacarias, que cumprir-se-á durante o reino milenial, ocasião na qual o Senhor Jesus Cristo estará reinando nesta terra. E não apenas em Jerusalém esta profecia cumprir-se-á, mas em todos os cantos do planeta Terra, porque será realmente um período de paz, prosperidade, harmonia e felicidade para a população que estará habitando o planeta Terra naqueles dias. Logo, passemos para o próximo ponto, ou tópico de nossa lição. Número 1, milagres no mundo animal e também nos corpos físicos. Primeiro ponto que nós queremos identificar, lendo Isaías capítulo de número 11, versículos 6 a 8, que é um texto ímpar e singular constante no texto sagrado. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino, ou seja, uma criança pequena, os guiará. Versículo 7, a vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão. E o leão comerá palha como o boi. Versículo 8, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide. E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco.
Então eu fiquei imaginando o que seria basilisco. Você sabe o que é basilisco? Uma espécie de lagarto desajeitado. Porém, um fato que chamou muitíssimo a minha atenção. Esse lagarto, conhecido como basilisco, ele popularmente tem o nome de lagarto Jesus. É isto mesmo que você acabou de ouvir. Entretanto, este texto sagrado, repetindo Isaías capítulo 11, versículos 6 ao 8, ele está fazendo referência exatamente à transformação que Deus efetuará em relação ao mundo animal, porque a ferocidade, a animosidade, a inimizade entre animais será removida por Deus. E os animais, mesmo aqueles que hoje são ferozes, tornar-se-ão pacíficos, a ponto de a Escritura Sagrada dizer que a criança de peito, ela simplesmente brincará na toca do áspide, ou seja, ela brincará junto à toca da serpente, porque este será um grande milagre que o Senhor Jesus Cristo operará nos dias do seu reino milenial. O outro aspecto que eu quero apontar no que diz respeito a uma transformação que Deus efetuará naqueles dias será a eliminação das deformidades físicas. Isaías capítulo de número 35, versículos 5 e 6. O texto sagrado o diz: então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Desse modo, o que estamos a ver? Que deformidades físicas que hoje existem, naqueles dias serão completamente eliminadas. E algumas delas estão mencionadas aqui, como, por exemplo, a cura dos coxos, a cura, inclusive, também dos mudos, que falarão normalmente. Então, será um período no qual o Senhor Jesus Cristo erradicará todo tipo de enfermidade e de deformidade física. Mais um outro ponto importante que eu quero destacar. Também o homem naqueles dias voltará a viver por mais tempo sobre a face da terra. Isaías capítulo 65, versículos 20 ao 22. Esse texto eu vou abster-me de lê-lo, em razão de que já disse em aula anterior e vou repetir. Esta nossa aula da EBD gravada, para que ela seja compartilhada com você, que acompanha-nos através do nosso canal no YouTube, inclusive participando ativamente e estudando a lição conosco, ela é sempre apresentada de forma resumida. Porém, eu quero tecer aqui ao menos um ou outro comentário sobre esse importante texto escriturístico. Durante aqueles dias, o homem voltará a viver por um período longo sobre a face da terra. E o texto de Isaías diz que o pecador morrerá de 100 anos. Entende-se que aquele que pecar publicamente será punido pelo Senhor Jesus com a morte prematura, porque o pecado não será admitido durante o reino milenial. E, por outro lado, as pessoas que viverem de forma reta e justa viverão por um período longo de tempo, outra vez, assim como aconteceu anteriormente, tão logo Deus criou o homem e o colocou na face da terra. Desse modo, passemos para o ponto seguinte de nossa lição. Agora estamos no tópico 2. E a capital do milênio? Ora, logicamente, será Jerusalém. Ezequiel capítulo 5, versículo 5, a Escritura claramente ensina que Jerusalém está posta por Deus no centro das nações, o que é um fato extraordinário, porque é a cidade que ele escolheu para que o seu nome no futuro habite
por toda a eternidade sem fim. Um outro ponto muito importante que quero abordar também no tocante a Jerusalém como a capital do mundo é que povos do mundo inteiro subirão a Jerusalém todos os anos para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isto está em Zacarias capítulo de número 14 e o versículo 16. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. Um ponto que eu quero destacar neste texto é que ele está a referir-se claramente que as nações que naquela ocasião vierem para guerrear contra Jerusalém, elas serão completamente exterminadas, ou seja, Deus as banirá do mapa em caráter definitivo. Entretanto, mais um outro ponto sobre a capital do milênio, Jerusalém, que eu quero abordar. Ela será chamada de trono do Senhor, Jeremias capítulo 3, versículo 17, e um lugar de bênçãos para todas as nações gentílicas. Isto está em Zacarias capítulo 8, versículo 22. Assim virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicar a bênção do Senhor. Porque Jerusalém, naquela ocasião, será o centro administrativo e governamental do mundo em sua completude, quando Cristo será o Rei e, logicamente, muitos que estarão a auxiliá-lo serão os governadores e administradores dele e a serviço da humanidade em sua completude naqueles dias, que será, como já enfatizei, um período de paz, de prosperidade, de bênçãos extraordinárias para os habitantes de toda a face da terra naqueles dias. Desse modo, agora passemos para o nosso tópico seguinte, o de número 3. Quem serão os participantes do milênio? Esse ponto aqui é extraordinário, quero dar ênfase nele. Primeiro, os sobreviventes da 70ª semana de Daniel. Daniel, guarde bem aí, preste atenção, depois você leia e, se possível for, até estude este texto de forma mais pormenorizada. Anote aí no seu caderno de anotações. Repetindo, 70ª semana de Daniel, Daniel capítulo 9, versículos 24 a 27. Ali está o texto que fala da 70ª semana de Daniel. Eu entendi bem? Você pediu para repetir, para eu falar mais lentamente? Então eu vou repetir. Daniel, capítulo de número 9, versículos 24 ao 27. Então, os sobreviventes da 70ª semana de Daniel, estes adentrarão ao milênio para reinarem com Cristo. Inclusive, você vai ter uma ideia melhor do texto que está em Mateus capítulo 24, versículo número 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O que esse texto está a dizer é simplesmente o seguinte, que naqueles dias da 70ª semana de Daniel, os que perseverarem e inclusive não forem alcançados pela morte por causa das catástrofes que se abaterão sobre a terra naqueles dias e chegarem vivos ao fim da tribulação, ingressarão no milênio. Então, quando Cristo disse aqui, será salvo, ele está referindo-se exatamente a isto, será salvo da morte física durante o período da 70ª semana de Daniel, dando crédito à pregação do evangelho do reino que será anunciado naqueles dias, Mateus 24, 14, quando Cristo regressa ao término da 70ª semana de Daniel, estes sobreviventes ingressarão para reinarem com Cristo no milênio. Um segundo grupo de pessoas que também estarão presentes no milênio, aqueles que morrerem durante o período da 70ª semana de Daniel, ou como muitos
comumente costumam designá-lo, a grande tribulação. Então, estes que morrerem, forem martirizados por amor a Cristo naqueles dias, ao término da grande tribulação, quando Cristo regressar à terra, eles ressuscitarão dentre os mortos. Está em Apocalipse capítulo 20, versículo número 4, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa e nem na mão, e viveram, preste atenção, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, estes, repito, que morrerem durante a grande tribulação e ressurgirem dentre os mortos, estes são aqueles que ressuscitarão dentre os mortos na volta de Cristo ao término do milênio e reinarão com ele por 1000 anos. Preste muita atenção nesse texto, porque ele é muito importante. E agora passemos para o tópico ainda de número 3, mais uma extensão dele, correto? Daquilo que eu tenho dito até o presente momento. Então, aqueles que estarão participantes do milênio. Obviamente, os crentes judeus, aqueles que acreditarem na pregação do evangelho do reino, repito, que será anunciado naqueles dias. Aí aqui você vai entender Mateus capítulo 5, versículo 5. O que diz o texto? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas eu quero dizer a você que neste texto especificamente, Cristo referiu-se exclusivamente aos judeus. Eles sim habitarão a terra, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela habitará na esfera celestial, ou seja, na Nova Jerusalém e não na terra. Deve-se entender claramente também que nenhum inconverso, ou seja, nenhum incrédulo, adentrará ao milênio, como alguns pregam, como alguns acreditam, como alguns anunciam. Em hipótese alguma, somente pessoas convertidas a Cristo ingressarão no milênio para reinar ao lado dele e com ele. E, logicamente, finalmente, eu enfatizo esta questão relacionada aos participantes do milênio. Naqueles dias, o Senhor Jesus Cristo estará governando, segundo o texto escriturístico, com vara de ferro. Apocalipse capítulo de número 2 e versículo de número 27. Entretanto, esta expressão vara significa governar como pastor. Há aquele entendimento de que Cristo governará com severidade durante o milênio. Mas prestemos atenção no seguinte: vara de ferro será para julgar as nações rebeldes e desobedientes no regresso dele à face da terra. Quando iniciar-se o milênio propriamente dito, Cristo estará governando como pastor, porque ele também, segundo o profeta Zacarias, estará atuando no exercício do ofício sacerdotal. E não haverá uma necessidade do Senhor governar com um pulso excessivamente firme e nem com grande severidade, por causa daquilo que eu disse e vou repetir. Se alguém pecar publicamente e causar grande escândalo, ele será ceifado pela morte prematura. E este tipo de punição será mais do que suficiente para colocar um freio em qualquer outra pessoa que queira abusar da bondade da pessoa do Senhor Jesus Cristo naqueles dias. Deste modo, passemos para o ponto seguinte de nossa lição. E qual é este ponto? Conclusão. Você talvez pergunte, conclusão? Já estamos concluindo a nossa aula? Meu Deus, o tempo passou tão rápido. Ora, é o que eu disse a você, meu irmão, minha irmã, você que acompanha as nossas aulas através de nosso canal no YouTube. É apenas um resumo para que você tenha um entendimento mínimo de tudo quanto nós estudamos aqui todos os domingos pela manhã em nossa EBD, que começa
às 9 horas e encerra-se às 10 horas e 20 minutos. Se você quiser um dia visitar-nos pessoalmente aqui, participar de uma aula conosco, você será muito bem-vindo, você será muito bem-vinda. Então agora a conclusão de nossa aula. Apesar de alguns segmentos teológicos atribuírem um sentido figurativo à duração deste evento, ou seja, do milênio, as profecias bíblicas indicam claramente que o milênio será um período literal de 1000 anos, cada ano composto de 365 dias. No milênio, Deus demonstrará na terra como será no céu depois que findar o milênio e o reino do Senhor Jesus Cristo, milenial, estender-se por toda a eternidade, porque depois do término do milênio virá o juízo final e a seguir o Senhor Jesus reinará eternamente na casa de Jacó e o seu reino, obviamente, não terá fim. E agora a pergunta que sempre fazemos cada domingo depois da conclusão de nossa aula, que é a denominada atividade para fixação. De acordo com a lição de hoje, responda: então onde estará Satanás durante o milênio? Resposta: ele será aprisionado por 1000 anos. E preste atenção em um detalhe: os demônios também serão aprisionados, porque eles estarão fora de atividade. Apenas um detalhe que eu acho importante explicitar. Alguns entendem que esta prisão de Satanás ela será figurada, porém não é isso que o texto sagrado ensina. Ele estará preso por um período literal de 1000 anos. E quando o milênio terminar, Satanás sairá para arregimentar em todos os quadrantes da terra pessoas que se aliarão a ele e rebelar-se-ão contra Cristo. Nesta ocasião, tais pessoas rebeldes serão exterminadas por obra sobrenatural da parte de Deus o Pai e finalmente Satanás será lançado, sabe onde? No lago que arde com fogo e enxofre, lugar no qual permanecerá aprisionado por toda a eternidade. Encerramos assim a nossa aula. Queremos agradecer a você por ter nos acompanhado, participado conosco, você fez anotações, você alegrou o seu coração, exultou o seu espírito na presença de nosso bom e eterno Deus. E convidamos você para que esteja conosco em nossa próxima aula de nossa Escola Bíblica Dominical. E não se esqueça nunca, fique bem, fique em paz, fique com Deus e que Cristo te abençoe ricamente desde agora e para todo sempre. Amém.